Tem um romance fenomenal chamado O Estrangeiro, do Albert Camus. Momento cultural. Que vocês têm de ler, né? Que diz respeito justamente a esse estranhamento em relação ao outro, né? Você, fora do seu país, sempre será de algum modo um estranho por mais tempo que viva lá, né? E há finalmente aqueles que, morando muito tempo num país estrangeiro, ficam um pouco assim, meio sem lugar, né? Que nem estão lá, nem são de lá, e também perdem vínculos, né, com o seu país natal. É sempre uma situação muito estranha a do estrangeiro, né? E o outro, o estranho, o estrangeiro, o de fora, sempre carrega consigo uma suspeição, isso é próprio quase da nossa formação, de que está de algum modo ali para nos sabotar. O Arthur, isso a gente, quando é moleque, eu fui moleque de vila, né? Tem sempre a turma lá da outra rua, né? Que às vezes resolve bagunçar o seu coreto aqui. As meninas, Larissa, tem as turminhas. Sim. Tem as estrangeiras, né? Estrangeiras aqui é uma metáfora, né? Sim. O outro que me assusta, né? O outro que me sabota. Por isso, as pessoas deixadas à sua própria natureza, né? É preciso que haja uma determinação também de ser bom, de ser generoso, de entender que o outro não é uma ameaça. E nós, durante muito tempo, o mundo caminhou durante uns bons anos no caminho da civilidade, do respeito ao outro. A própria Europa criou leis de imigração para não discriminar. A Angela Merkel fez um trabalho formidável na Alemanha, né? Reconhecendo que muitos dos imigrantes são perseguidos nos seus próprios países. Mas a ascensão das redes sociais trouxe junto também velhos demônios que estavam adormecidos na Europa. A xenofobia, por exemplo. O nacionalismo, por exemplo. E coisas muito graves estão sendo feitas também na Europa, se quer fazer também na Europa. Veja a postulação do Donald Trump nos Estados Unidos sob a ideia do inimigo. Por exemplo, esses imigrantes, a criminalidade nos Estados Unidos disparou depois da Kamala Harris. É mentira, a criminalidade caiu. Ah, por causa dos imigrantes? Não, caiu, por razão de outros fatores. Mas não subiu. É mentira. Aí quando se apresenta números do FBI para elas, está mentindo, hein? Não é isso. Aí ele diz, não, quem está mentindo é o FBI. E para a turma dele basta. A Europa, mesmo a Europa progressista, ou supostamente, está passando por um surto muito ruim. A reacionária, então, né? Veja lá, o que tentou fazer o governo da Meloni, da neofascista, vai? Juízes italianos decidiram nesta sexta-feira anular a detenção de 12 solicitantes de asilo enviados para um centro de repatriação na Albânia, como parte de uma política inédita na Europa. O acordo entre Itália e Albânia, que não faz parte da União Europeia, prevê que imigrantes irregulares interceptados pelo país no mar Mediterrâneo sejam enviados para centros albaneses, onde deverão aguardar a análise de seu pedido de refúgio. A decisão desferiu um duro golpe contra uma política emblemática do governo de extrema-direita de Giorgia Meloni. Olha aqui, a Meloni fez um negócio pavoroso, ela aproveitou, e a Itália tem muitos investimentos na Albânia, o governo um pouco dependente de investimentos italianos, ela aproveitou e disse assim, Albânia, fica aí, você está fora da União Europeia, fica com esses caras aí, presos aí,
enquanto eu vejo aqui o que fazer com eles. A justiça italiana falou, não dá para fazer isso. Aí a corte não autorizou a permanência dos 12 homens na Albânia, invocando uma sentença do Tribunal de Justiça da União Europeia, mesmo, né? Eles vêm do Bangladesh e Egito e disse, são governos em que eles são perseguidos, não são governos em que há liberdade. E a União Europeia, nesses casos, a adesão da União Europeia é aceitar o asilo. Mas também isso está mudando. Os líderes da União Europeia sinalizaram apoio ao endurecimento da política migratória do bloco e pedem soluções inovadoras. Soluções inovadoras? A Holanda quer fazer a mesma coisa com imigrantes, quer mandar lá para Uganda, fazer um acordo com Uganda, imagina, e mandar para Uganda. Né? E aí, enquanto eles discutiam isso, comendo um robalo com cogumelos, né, um bebê era encontrado morto em uma embarcação clandestina no Canal da Mancha. Né? A Alemanha chegou a ter uma política de imigração conduzida pela conservadora que se dizia Angela Merkel, que era assim um primor de respeito aos direitos humanos. A Alemanha está sendo governada agora por um partido de centro-esquerda, com coalizão de esquerda. E olha o que se fez lá, vai lá, 17. A coalizão de partidos liderada pelo primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, apresentou nesta quinta um pacote legislativo no parlamento que endurece leis de imigração, asilo e porte de armas 6 dias depois de um refugiado sírio matar 3 pessoas em um atentado à faca na cidade de Solingen. A coalizão, composta pelo SPD, Partido Social Democrata de Scholz, pelos Verdes do vice-premier Robert Habeck e pelo FDP, Partido Liberal Democrata, do ministro da Economia Christian Lindner, tem maioria no Bundestag, o parlamento alemão, e o pacote deve ser aprovado rapidamente e sem surpresas. Olha só, deveria ser... Ele está à esquerda da Angela Merkel em tese. Mas não é só isso, não. A ministra do Interior, a Nancy Faeser, disse em uma entrevista coletiva que as medidas são extensas e duras e incluem uma interrupção nos benefícios recebidos por refugiados que solicitaram asilo em outro país e depois foram para a Alemanha. Então aí você não vai ter mais também. Outra mudança é a remoção do estado de refugiado de qualquer pessoa que visite seu país de origem. Como é que é? Você visitou seu país de origem? Ah, então você não era perseguido lá. E a coisa vai assim. Coisas que nunca se viram. E o partido de oposição, né, a direita alemã, a que pertencia em tese a Angela Merkel, a direita democrática de todo modo, né, a CDU, criticou o Scholz falando, não, nós queremos mais dureza ainda, não está duro bastante. O mundo está se barbarizando. Tomara que passe. Ou, né, se barbarizando nem cabe, porque os bárbaros eram os outros, né, que chegam de fora. Eles acham que esses outros são os bárbaros e estão adotando medidas que, assim, não eram discutidas à luz do dia desde a década de 30 do século passado, se é que vocês me entendem.